Live tira dúvidas para que você possa esclarecer tudo sobre arrematar imóveis, principalmente à distância. Já chega dando seu like aí, me falando de qual cidade, estado que você fala. Que hoje eu quero tirar todas as suas dúvidas, mostrar alguns imóveis, te mostrar a parcial do dia, para que você também venha aproveitar os imóveis de leilão. Tem muita gente que já pegou as técnicas aqui da gente, comprando imóveis em vários locais do país, ou seja, você não vai ficar limitado só à sua cidade, porque na verdade é o seguinte, com o método você consegue atingir o objetivo. Você vai ser capaz de atuar em qualquer lugar do Brasil, colocando o método na prática. Me conta aí de qual cidade, estado que você está falando, para que a gente te mostre na prática como isso funciona. Já dá um tap na telinha aí, já me segue para não me perder. E me fala aí, qual que é a experiência que você teve já comprando imóveis de leilão? Você sabia que dá para comprar um imóvel com até 90% de desconto e ainda não precisa pagar todo o imóvel à vista? Pois é, isso se chama leilão de imóveis. Está disponível aí milhares de imóveis em todo o Brasil e você pode aproveitar essas oportunidades comprando imóveis com preço jamais visto. Então já deu tap na telinha aí, para que a gente possa acompanhar. Vamos ver aqui, a galera, vamos ver quem está mais em peso aqui, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é o Paraná, sempre aparece muita gente de São Paulo. Como é que está indo as arrematações de imóveis aí no estado de São Paulo? Quais estratégias que vocês estão usando? Está tendo muita disputa? Hoje um dos assuntos que eu quero falar com vocês aqui é sobre como arrematar imóveis à distância. Vocês têm coragem de comprar um imóvel a 3.000 quilômetros da cidade de vocês? Pois é, a gente faz isso, já tem muita gente também aproveitando a oportunidade de fugir da concorrência. Inclusive, em 2026, vai ter muita oportunidade. Inclusive, em 2025 também, né? A gente está sempre acompanhando aqui, sempre muita coisa boa. Hoje eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre leilão de imóveis, oportunidade que você pode comprar imóveis em qualquer lugar do Brasil. Se você entrar hoje lá no site da Caixa Econômica Federal, você vai ver milhares de oportunidades. Então é o seguinte, você tem que olhar sério para isso, porque o cenário apertou muita gente e isso gera exatamente o que o investidor silencioso precisa. Tem muito imóvel bom com desconto real em leilão com até 90% de desconto. E aquela história, enquanto um chora porque perdeu o imóvel, quem está preparado compra patrimônio muito abaixo do valor de mercado. Compra imóvel com segurança, contrato e papelada na mão. A diferença é simples, tem gente apagando incêndio e tem gente comprando o prédio inteiro na mangueira dos outros. Isso mesmo, gente. Milhares de imóveis estão indo a leilão todos os dias e o banco está disponibilizando com até 90% de desconto. Essa é a grande verdade. Leilão de imóveis. Tem imóveis na Caixa, tem imóvel do Itaú, tem imóvel do Santander, tem imóvel do Bradesco. Então você tem que saber como encontrar essas oportunidades e o que fazer depois de encontrar. Então, se você tinha problema financeiro, depois de hoje você nunca mais vai ter. Muita gente me pergunta se o melhor investimento de 2026 é fundo imobiliário, cripto, por quê? Olha só, fundo e cripto pode ter espaço na carteira, mas eles são papel. Imóvel de leilão é parede, é terreno, é chave. Quando você compra um imóvel retomado de banco, abaixo do valor de mercado, você cria uma margem de segurança que nenhum fundo te entrega. Você é
Porque lá no fundo, você é apenas mais um cotista reclamando. Se der problema num imóvel bom e bem comprado, você ajusta o preço, você vende, você aluga, você refinancia. Isso é um ativo real e te dá opção. E se você tem capital, precisa de opção, não de promessa bonita em gráfico. Já se inscreva no canal, tap na telinha, já me segue para não me perder. Já comenta aí de qual cidade vocês estão me assistindo, que tem muita coisa boa que eu estou vendo aqui em todo o Brasil, imóvel de leilão. Já compartilha no grupo do Zap aí, com as pessoas que precisam saber disso. Olha só, para quem que não é esse tipo de conteúdo, se você está aqui esperando milagre, que não é para você não. Agora, quem acha que vai entrar em leilão sem estudar, sem papelada, sem advogado e vai ficar rico em 6 meses, isso aqui não é o seu lugar. Isso aqui é para quem já tem capital ou consegue organizar capital e quer de forma inteligente multiplicar patrimônio. Para quem entende que vai ter boleto, contrato, cartório, risco calculado e muito número na planilha. Se a pessoa não aguenta ler uma matrícula ou negociar com o banco, não é aqui que ela tem que estar, viu? Como que eu começaria do zero hoje? Se eu tivesse zerado hoje e quisesse entrar em leilões, qual seria os 3 passos? Primeiro passo, escolheria um campo de batalha, leilão de banco, por exemplo, os da Caixa Econômica Federal. E aí eu focaria só nisso por 90 dias. Segundo, eu escolheria uma faixa de valor que eu realmente conseguia pagar a entrada, segurar qualquer dor de cabeça. E terceiro, eu passaria 30 dias olhando, só olhando edital e matrícula, vendo valor de mercado, sem dar lance. É igual você dirigir. Antes de pisar na estrada, você tem que aprender o básico no estacionamento. A maioria perde dinheiro no leilão porque ele já quer 100 mil de lucro no primeiro carro que entra no pátio. Onde encontrar os leilões certos? Olha só, na prática, onde esse investidor vai achar leilão? Da Caixa, de outros bancos, judicial, sem virar escravo de grupo de WhatsApp. Hoje em dia você tem site da Caixa, tem o site do Santander, do Itaú, do Bradesco. O erro é você abrir tudo ao mesmo tempo. Eu começaria com a Caixa Econômica Federal, porque lá tem muito imóvel residencial, tem imóveis retomados que inclusive aceita financiamento. E assim, a estrutura dela é mais previsível. Depois que você dominar os imóveis da Caixa, aí você pode ir para o leilão judicial, para outros bancos, leiloeiros privados, um campo por vez. Leilão não é caça ao tesouro, é um funil de oportunidades. Miro Gomes, vi muito imóvel na Bahia. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Gente, tá tendo imóvel na Bahia lá, com desconto de até 90% de desconto, tá aceitando financiamento. Vai lá agora, no Google e pesquisa, venda imóveis Caixa. Aí aperta o botãozinho laranjado, que é para você buscar o seu imóvel. Você coloca estado, por exemplo, Bahia, as cidades, Salvador, você vai ver que está tendo imóveis com até 90% de desconto da Caixa Econômica Federal. Miro Gomes, de Salvador. Olha só, muita gente às vezes está querendo comprar imóvel só no seu bairro, na sua cidade, na sua rua. Agora, como começar mesmo morando longe? Tem muito cara que me segue aqui, de uma cidade pequena e fala: Ô Manuel, aqui não tem leilão bom, dá para começar morando longe dos imóveis? Olha, dá. E é quase obrigatório pensar assim: você não precisa ficar preso à sua cidade. Eu compro imóvel em outro estado, sem pisar lá no início. O segredo é o qual?
é você fazer o processo, o checklist passo a passo. Analisar o edital, análise da matrícula, o estudo do entorno com mapa, os portais dos anúncios, contato com os corretores locais. E quando fizer sentido, aí pede para alguém lá de confiança, né, que você conheceu. Aqui para a gente é fácil porque a gente tem uma grande rede network. Faz uma visita estratégica. O que não dá é você passar uma oportunidade boa só porque o CEP do imóvel é diferente do seu. Dinheiro não tem CEP. Agora eu vou falar para vocês sobre a regra do foco, o tipo de imóvel e a faixa de valor. O que eu falo? Qual o recorte de imóvel que eu recomendo para quem está começando agora? Eu recomendo você escolher um tipo de imóvel e uma faixa de preço. Por exemplo, apartamento residenciais de até 250 mil, em regiões com aluguel forte. Por quê? Porque você passa a comparar maçã com maçã. Em pouco tempo você bate o olho e já sabe se o preço do leilão está absurdo, razoável ou muito bom. Quem olha terreno, galpão, casa de praia e sala comercial ao mesmo tempo, não aprofunda em nada. Foco gera percepção, percepção gera lucro. Muita coisa na venda direta, o Miro está falando. Para quem está iniciando e às vezes não tem condição de contratar uma assessoria, às vezes é melhor começar perto, mas se não tiver perto ali, procura no outro bairro, procura na cidade vizinha, comece por um imóvel de pequeno valor. Minha amiga Solange, como é que você tá, Solange? Boa noite, tudo bem com você? Sul Castro. Gente, vamos falar aqui de uma quebra de crença. Achar que só com a escritura a pessoa é dona do imóvel. Um ponto que sempre está aparecendo aí nos meus conteúdos jurídicos, é só vocês assistir aí, ó. A escritura não é sinônimo de ser dono. Isso confunde muita gente. Eu vou explicar isso aqui para vocês em um português de padaria. Vou simplificar. A escritura, ela é o contrato bonitinho feito no cartório de notas. Dono de verdade é quem está na matrícula, na famosa certidão de matrícula atualizada, lá no cartório de registro de imóveis. Se a escritura não foi levada a registro, esse imóvel, na prática, ainda não nasceu para o mundo jurídico. Muita gente acha que é dono só porque tem a escritura antiga guardada na gaveta. E quando pede a matrícula, o nome é de outra pessoa e até do banco. E é aí que nasce desastre. E como que faz para pedir a certidão da matrícula? Veja só, o investidor que quer comprar em leilão, ele precisa ter intimidade com a matrícula. E o que ele faz na prática? Primeiro passo, você tem que identificar o cartório correto do imóvel. Aí você vai pedir a certidão de matrícula atualizada. Anota um aplicativo aí para vocês baixarem. Ele tem tanto para iPhone como para Android, né? iOS e Android. RI Digital. Vocês vão baixar no celular de vocês. É um site onde todos os cartórios estão conectados. Você vai baixar uma matrícula atualizada do imóvel lá. Tem a partir de R$ 10. Sai na hora o PDF. Então, assim, você pode tirar de qualquer lugar do Brasil. Então, você vai identificar a matrícula do seu imóvel. E, segundo, conferir se o proprietário que está lá é mesmo quem está vendendo o imóvel ou está contando, por exemplo, no edital de um leilão. O que você vai olhar em terceiro lugar? Olhar as averbações e os ônus, hipoteca, alienação fiduciária, penhora. A matrícula é o raio-x do imóvel. Se você não sabe ler esse raio-x, você está comprando imóvel de olho fechado. E quem compra de olho fechado perde dinheiro acordado. Vocês sabiam dessa informação? A diferença de matrícula, registro, escritura. Você sabe a diferença desses termos técnicos?
Vou falar agora para vocês dos alertas da matrícula que detonam o negócio. Quais são os sinais que é assim, corre que é cilada, que você precisa aprender a enxergar na matrícula. Se você vê disputa judicial pesada, construtora enrolada, penhora trabalhista com valor absurdo, contrato de gaveta mencionados, bloqueio de indisponibilidade, isso tudo exige, no mínimo, a análise de um advogado especializado. Para quem está começando, não é negócio entrar em cenário de guerra. Você não ganha medalha por encarar problema que não precisava. No início quer ganhar dinheiro? Então escolhe imóvel simples, ocupação simples, matrícula limpa ou minimamente previsível. Quem estiver gostando, já deixa eu saber aí se está gostando desse tipo de conteúdo mais técnico para vocês aprenderem, para vocês não dar bandeira aí, fazer coisa errada aí no mundo dos leilões, levar prejuízo. Quem estiver gostando, já compartilha com a galera que precisa saber disso. Hoje eu estou com um termo mais técnico aqui para vocês aprenderem de fato como é que funciona isso. Porque é errado entrar no leilão e não ter conhecimento, para não levar prejuízo. E aí, quando que a escritura antiga virou oportunidade? Olha só, tem caso que essa bagunça de escritura antiga, será que ela pode virar oportunidade em leilão? Tem. Tem muito imóvel com história torta. História de escritura que assusta o mercado e afasta curioso. Agora, para quem sabe ler a matrícula e entender o porquê da situação, vira desconto. Se o problema é só a desorganização de documentação, dá para arrumar com o tempo e com a estratégia. O ponto é, a confusão documental precisa ser precificada na sua compra. É você comprar mais barato, porque você já sabe quanto custa organizar aquele passivo. Agora vamos ligar tudo isso com os leilões da Caixa. E como que isso se encaixa com os leilões da Caixa especificadamente? Veja só, na Caixa Econômica, você tem muito imóvel retomado de financiamento, ou seja, o banco retomou, levou a leilão e agora está vendendo. Em muitos casos, a própria Caixa já limpou um pedaço das confusões. Agora, isso não te libera de olhar a matrícula e edital. Tem imóvel com dívida de condomínio, IPTU, inquilino, ex-mutuário lá dentro. A vantagem é que o banco quer transformar aquilo em dinheiro. É por isso que a Caixa está vendendo imóvel com até 90% de desconto. E é aí que você entra, comprando com desconto real e usando o próprio financiamento do banco para alavancar. Quem entra lá no site da Caixa agora vai ver muitos imóveis aceitando financiamento. Gustavo, boa noite. Carol, boa noite. O Miro perguntou qual a diferença de venda direta e judicial. Venda direta, por exemplo, da Caixa, você está comprando direto da Caixa, com imóveis com até 90% de desconto, 5% de entrada, e você não precisa nem pagar leiloeiro. No judicial, geralmente os imóveis são até 50% de desconto, para não dar preço vil, e lá no judicial você tem que dar 25% de entrada e parcelar no máximo até em 30 vezes, geralmente. Então, outra pergunta, venda direta eu sei, mas o judicial não sei. O judicial tem muita coisa boa. Eu indicaria o judicial para quem está precisando comprar um imóvel, não tem para comprar à vista, e às vezes está com problema de restrição, ou idade, ou às vezes não tem comprovação de renda. Lá eles liberam o imóvel para você dar 25% de entrada e parcela em 30 vezes para você. Então tem muita gente comprando lá porque às vezes está com o nome sujo, não tem comprovação de renda, ou está com a idade avançada e acaba comprando no judicial. É bom por quê? Porque você não precisa dar nada como garantia nem de avalista. O próprio imóvel ele já é garantia da compra. Então, é a diferença. A maioria dos imóveis são ocupados, porque geralmente eles já vêm de uma confusão. Se está no judicial, porque alguém não pagou alguém, e aí o juiz leva para leilão. Então, você vai ter que entrar com pedido para desocupação também, assim como os da Caixa, que a maioria está ocupado. Gente, não se preocupe com desocupação, eu ensino isso aí tudo lá no meu treinamento. Como que você faz para desocupar o imóvel de forma amigável.
Às vezes tudo com o diálogo resolve, tá bom? Quem tiver interesse, está no link da bio aí, um treinamento completo para você aprender tudo sobre leilão judicial, extrajudicial, como que desocupa o imóvel, como que compra e vende o imóvel à distância, tá bom? Então é muito importante. Agora, alguns imóveis, quando a gente faz as análises, às vezes estão até desocupados, mas é bom vocês saber que é um dos grandes diferencial de comprar imóvel de leilão é porque está ocupado. Mas vamos lá, vai escrevendo a dúvida de vocês aí, vamos conversando. Olha só, vamos fazer uma transição do estudo para o primeiro lance. A gente já falou aqui de cenário, foco, matrícula. Agora vocês sabem em quanto tempo um investidor disciplinado consegue sair da teoria e dar o primeiro lance com segurança? Veja só, se o cara é sério, em 60, 90 dias ele consegue. Só que não é 90 dias assistindo vídeos aleatórios na internet. É 90 dias você lendo edital, analisando matrícula, simulando o valor de mercado, conversando com o advogado, com o correspondente, se for o caso. Quando você der o primeiro lance, você não vai sentir que está apostando. Aí você vai sentir que está executando um plano. Esse é o ponto. Leilão não é cassino, é uma operação estruturada. Então já compartilha com quem precisa saber disso. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva. Selmara, boa noite. Como é que você tá, Selmara? Tá gostando do conteúdo? Hoje eu resolvi, ao invés de ficar só mostrando imóvel, ficar dando um conteúdo mais técnico para vocês destravarem. Vamos ver aqui, a Selmara falou, em um processo de leilão dura no máximo quanto tempo até você conseguir pegar e morar? Olha só, Selmara, geralmente, quando você entra com a emissão de posse, é meio que padrão. Quando você notificou, fez tudo direitinho, o imóvel está no seu nome, em média é 60 dias que o juiz dá para a pessoa, notifica para ele sair, tá? Então, assim, e não demora muito tempo, não. Agora, muitas vezes não precisa nem abrir processo. Hoje mesmo aqui, ó, eu tô com a senhora lá, fala, vem buscar a chave do imóvel e tal, já arrumei outro. Às vezes tudo que a pessoa tá precisando é só um diálogo ali para a pessoa desocupar o imóvel. Mas, pela lei de alienação fiduciária, é 60 dias que geralmente o juiz dá para a pessoa quando a pessoa entra com a liminar de emissão de posse. Tá bom? Então, porque ali, principalmente os da Caixa, aquele imóvel, quando a gente compra direto com a Caixa, já está no quinto leilão, então já foi passado em várias etapas até ele chegar àquele ponto. Então, a pessoa já está sabendo, já foi notificado. Às vezes a pessoa só está lá porque ele não tem para onde ir, está esperando alguém arrematar para ele caçar o cantinho dele, sabe? Por isso que muitas vezes eu ofereço uma ajuda de custo para a pessoa, que às vezes não tem dinheiro nem para dar de entrada ali no para se mudar, pagar o deslocamento, né? Então, por isso que eu gosto de sempre eu coloco na planilha de viabilidade financeira. Agora é o seguinte, tem muita gente que fala, viu aqui, geralmente os imóveis que eu vou postando aí, arremata o imóvel e pergunta: e agora, o que que eu faço? O que que eu faço com os documentos, com as dívidas, e se o imóvel for à distância? Então, assim, tem muita gente que compra e trava. Então, vamos lá. Parador real. A pessoa foi lá, arrematou um imóvel da Caixa e agora está travado. Qual que é a primeira coisa que você precisa entender? Olha só, anota aí, tá? Você pode passar por isso, ou se você está passando, o que que você tem que entender? Que o leilão, ele não termina quando você ganha o lance. Ele começa ali. O que você tem que partir do arremate é o seguinte: isso aí é uma linha do tempo. Você tem prazo para pagar, documento para entregar, contato com leiloeiro, com banco, com cartório, com prefeitura, com condomínio. Quem achar que é só pagar e pegar a chave, toma tombo. O pós-arrematação, ele é metade do jogo. Se você não domina essa metade, você vira refém de qualquer pessoa que fale difícil com você. Então vamos aprofundar um pouco mais da linha do tempo do pós-arremate. Quem está gostando, já dá o like aí, deixa suas dúvidas aqui. O Gustavo perguntou: numa arrematação, se ficar em segundo ou terceiro, quando o primeiro desiste é chamado? Sim.
Na Caixa Econômica, por exemplo, o primeiro lugar não tem 2 dias para pagar o boleto. E aí ele não pagou, a Caixa já chama o próximo. Então, assim que funciona, porque até mesmo porque o interesse do banco é vender o imóvel. Então, você não desista, não desanime quando você fica em segundo lugar, terceiro lugar, quando é leilão da Caixa. Fique atento a seu e-mail, que a qualquer momento, se aquela pessoa que ficou em primeiro lugar não, não comprou aquele imóvel, esse imóvel pode voltar para você. Eu já fui chamado, gente, em 15º lugar, só para você entender. Então, quando você menos espera, chega um e-mail dizendo: parabéns, você foi classificado, tem 2 dias para pagar o boleto. Então, fique atento nisso. Meu amigo Fabrício Duarte, como é que você está? Então, o leilão da Caixa é muito interessante nisso, porque a gente coloca na planilha até quanto a gente pode chegar. Então, você viu que atingiu sua margem, aí você para por ali mesmo, né? Não pode se emocionar e você pode ser classificada a qualquer momento. Então é o seguinte, sobre a linha de tempo, vou falar de uma linguagem simples. Primeiro passo, arrematou, você tem que confirmar. Você está comprando um leiloeiro ou da Caixa. Aí você recebe o comunicado de arrematação. Na Caixa lá, quando você vai ver, quando você está dando lance, vai chegando as notificações lá no seu e-mail. Então lá na tela lá sua do login da Caixa, se você ficou em primeiro, por exemplo, você vai imprimir a proposta, lá mesmo você já vai gerar o boleto, você imprime, mas também não é necessidade de imprimir também papel, não. Você pode baixar o PDF no seu computador. Aí, se você comprou financiado, é claro que você tem que aprovar o seu crédito antes. Você vai juntar essa proposta, o boleto de arrematação, que você tira no próprio site da Caixa, no seu login, é super seguro. A Caixa não manda boleto no seu e-mail, nem por WhatsApp. Você mesmo tira no próprio site dela lá depois que você arremata. Então, você pegou essa proposta, você junta, você encaminha para o seu correspondente bancário, que tem uma sigla na Caixa que se chama CCA, que é correspondente Caixa autorizado. Então, você fez o pagamento do sinal, que é os 5%, geralmente, na Caixa. Se não foi com leiloeiro, você não vai pagar comissão. Se você comprou direto da Caixa, é a vantagem que você ainda economiza. Aí, ó, o terceiro, você envia a documentação pessoal. Se for financiamento, geralmente, quando você aprovou o seu crédito correspondente, já tem tudo lá. Documento da financeira, que é a própria Caixa. Aí, geralmente, se você colocou um corretor credenciado lá, que inclusive é gratuito pela Caixa, ele vai juntar todas as procurações do gerente, toda aquela documentação que é para depois também levar no cartório e na prefeitura passar o imóvel para o seu nome. E aí, se você comprou à vista, já muda um pouquinho, porque aí vai ser gerado a elaboração de um contrato, que é a minuta, que ele tem até força de escritura, tá? E o quinto é regularização das dívidas, tá? Ultimamente a Caixa está cobrando aí dívida de condomínio, está cobrando IPTU, então é bom você fazer todos esses levantamentos. Inclusive, eu estou comprando ultimamente muito imóvel do Santander, porque ele está dando tudo quitado para a gente. Na hora que vocês puderem, dá uma olhadinha, vai lá no Google e digita Venda Imóveis Santander. Ele tem um outlet de imóveis, está tendo imóveis com 85% de desconto. É assim, ó, você vai achar um imóvel vou dar um exemplo, de 1 milhão por 85 mil, lá tem essas loucuras. E aí ele dá imóveis acima de 90 mil, você dá só 20% de entrada, 80% daquele valor ele está financiando. Então, o que eu estou gostando é que está dando menos trabalho para me arrematar do que na Caixa, que a Caixa ultimamente a gente tem que checar tudo, as dívidas de condomínio, de IPTU. A Selmara perguntou: tem que ter conta na Caixa Econômica Federal para arrematar? Não, não precisa ter conta na Caixa para arrematar. Você pode comprar, é só você entrar lá no Google, você digita Venda Imóveis Caixa, aí você abre a página oficial da Caixa, você escolhe seu imóvel, na hora que você vê o botãozinho lá, fazer a proposta, você clica, e aí, se você não tem cadastro ainda, você preenche lá o cadastro, que é para você conseguir fazer a arrematação. O Miro perguntou: tem venda direta no Santander? Não tem venda direta no Santander. Ele sempre tem uns leiloeiros
oficiais dele para vender. Lá toda compra você tem que pagar 5%, 5% para o leiloeiro, em média. Só que tem umas oportunidades muito boas. Esses imóveis mais bacanas, mais bem localizados, como é um público assim um pouco mais elevado, as pessoas que compram no Santander, então tem uns imóveis muito bons. Quem, assim, gente, não aprovou crédito na Caixa Econômica Federal e às vezes não tem o dinheiro para comprar à vista, eu vou falar de uma alternativa aqui para você. Aliás, eu vou falar duas. No Santander, financia, financia até 80% do valor do imóvel, você tem que dar 20% de entrada e mais 5% de comissão do leiloeiro. Só que os descontos são muito bons, os imóveis são bacanas. Tem um banco que está vendendo parcelado no boleto. Aliás, dois. O Itaú, depois vocês vão lá no Google e digita leilão de imóveis Itaú. Lá tem uns descontos muito bons. Quando você compra à vista, além do valor que está lá com desconto, geralmente ele dá mais 10% de desconto à vista. Ou você pode comprar parcelado no boleto, em 78 vezes. Então, dependendo lá, você dá uma lida no edital, entrada de 20% a 30% e parcelado em 78 vezes. A taxa de juros é em torno de 10%. E lá no Bradesco, 10% ao ano. Lá no Bradesco, você pode parcelar até em 48 vezes no boleto. Tem que dar de 20% a 30%. É muito bom. Dá uma lida no edital para ver se você não vai dar nenhuma dívida. Geralmente eles escrevem, mas o Itaú geralmente ele quita todos os débitos para a gente, o Santander também. Então tá muito bom. Vocês viram essa semana que a Caixa também liberou uma norma aí que estava travando muita gente, tinha muita gente que já tinha um financiamento e não estava conseguindo comprar quando tinha mais de um. Então saiu uma normativa da Caixa agora também que você pode ter mais de um financiamento. Ainda mais se for leilão aí que eles liberam mesmo. Então tá liberado os financiamentos da Caixa para você comprar os imóveis. Para quem nunca teve experiência com compra e venda de imóvel, eu queria até dar um incentivo para você sair do aluguel, que com um salário mínimo você consegue financiar um imóvel de até 115 mil. Então, talvez você fale, mas eu não acho na minha cidade casa de 115 mil. Talvez você não acha no mercado tradicional, mas você vai talvez achar uma casa que na sua cidade vale 500 mil e está no leilão por 115 mil. E aí você vai poder comprar com um salário mínimo. Então, comece a entender isso aqui que eu sempre fico falando para vocês aproveitar essa oportunidade. Eu peguei as coxinhas, 3 coxinhas. Tá bom? Já vou lá. Gente, hoje eu quero assim, eu quero desbloquear a mente de vocês aqui da parte burocrática. Por isso que eu estou ensinando para vocês algumas coisas. Isso aqui é conteúdo de mentoria, tá? Eu estou passando grátis aqui para vocês entenderem. Então, eu quero explicar agora para vocês e queria saber se vocês estão a fim de ouvir sobre as documentação básica que precisa, tá? Então, isso aí é bom você entrar já sabendo. Se você gostar desse tipo de coisa aí, já dá o like aí para mim saber se você gosta desse conteúdo, que eu quero despertar aí o interesse para vocês começar com o pé direito, tá? Então, eu queria falar das documentação básica que precisa aí para entrar no leilão. Gustavo perguntou, imóvel que está em leilão único, caso não venda, no primeiro e segundo leilão, ele pode ir na venda online e venda direta online? Sim, Gustavo. Eu geralmente estou comprando os imóveis aqui entre o quarto e o quinto leilão. Como é que funciona os leilões, principalmente da Caixa? Ele vai no primeiro leilão, que é no primeiro, geralmente com leiloeiro. Depois vai para o segundo leilão, em até 15 dias. Aí depois ele vai para a licitação aberta, que já é uma espécie de um terceiro leilão. Aí depois ele vai para a venda online, isso se não vender, tá? Nesse período. A venda online é quando está um cronômetro girando lá no site da Caixa. Quando termina aquele cronômetro, quem der o maior lance leva. Agora, o que acontece? São milhares de imóveis que ninguém dá conta de comprar tudo. E ele acaba que, às vezes, nem no quarto leilão ninguém compra. Não porque o imóvel, às vezes, não era bom, é porque ninguém consegue comprar tudo e a maioria das pessoas não consegue encontrar essa oportunidade. Tem gente que nunca nem viu falar em leilão de imóveis. E aí ele vai para uma espécie de quinto leilão. O que é esse quinto leilão?
É o que o famoso compra direto, que está lá no site da Caixa. Ele não tem cronômetro mais, está escrito compra direto. E aí, quando você vê aquele botão laranjado escrito faça sua proposta e está escrito compra direto, é só você apertar aquele botão que aquele imóvel é seu, sem você concorrer com ninguém. Então é muito bom você achar uma oportunidade dessa. Inclusive, eu estava vendo agora, tem mais de 1.000 imóveis nessa modalidade que está aceitando financiamento sem concorrência, que você pode aproveitar, se libertar do aluguel ou fazer um bom investimento. Então, qual que é os documentos que o investidor tem que ter organizado antes de dar um lance para não se embolar depois? Coisa simples, RG, CPF, comprovante de estado civil, comprovante de residência, imposto de renda organizado, documentos da empresa se for comprar por pessoa jurídica, certidões básicas já no radar. Quem compra financiado precisa ainda mais da vida financeira arrumada. Renda comprovada, gente. Extratos bancários, histórico limpo. Não adianta ganhar no lance e só depois descobrir que ninguém te financia. Isso é erro de amador. Agora só, vamos falar agora sobre financiamento com imóvel já em dívida. Uma coisa que aparece muitos aqui nos vídeos é que a Caixa está financiando imóvel que está com dívida. Como que isso funciona na prática? Olha só. A lógica é simples, gente. O banco, ele não é bonzinho, ele é inteligente. Ele prefere financiar um imóvel com dívida, desde que tudo fica muito claro na conta. Em muitos casos, parte dessas dívidas entra na negociação. A Caixa, por exemplo, ultimamente, o que passa de 10% do valor de dívida de condomínio, ela completa para você. Cuidado ao confundir como é que faz essa conta. É assim, ó. Se você está comprando um imóvel, ele está 80 mil no leilão e ele está avaliado por 150. Então, o valor daquela avaliação, o que é 10% de 150? 15. Se o imóvel tiver 100 mil de dívida, você vai entrar com 15 e o banco vai completar os 85. Então, é isso que funciona na prática. 10% em cima do valor da avaliação. Em outros, você assume, né? O cálculo. O ponto é, você não pode descobrir dívida depois. Você tem que levantar antes e decidir se esse valor faz sentido dentro da sua margem de lucro. Para investidor, qual que é o melhor? Pagar à vista ou financiamento? Eu faço isso aí muito na prática, eu sou investidor. Quando você compra financiado, você ganha 3 vezes mais. Eu vou te explicar por quê. Vamos fazer um exemplo simples. Você compra um imóvel da Caixa com 5% de entrada. Olha só, você vai pegar um imóvel de 200 mil, que vale no mercado, você vai pagar 100. Vai pagar 100 à vista? Não. Você vai tirar 5 mil do bolso para comprar aquele imóvel. É só esse valor que você vai gastar? Não, não é só esse valor. Só que se eu fosse comprar à vista, eu já ia estar tirando 100 mil do bolso. Então, eu vou te falar de um exemplo simples que eu fiz recentemente. Eu tenho tá aqui na planilha. Foi 5 mil de entrada, não paguei leiloeiro. Então, quer dizer que já está com 95 mil em caixa, sem precisar comprar à vista. Aí eu gastei 7 mil de documentação, gastei 8 mil para reforma, gastei 3.500 para desocupação, precisou eu gastar. Eu gastei, até vender o imóvel, eu paguei 12 prestações de R$ 900. Quando eu vendi por 200, o meu desembolso total, somando com as parcelas e a entrada, foi em torno de 36 mil, tirei do bolso. O meu lucro líquido, quando eu vendi por 200 mil, foi 50 mil reais, já descontado imposto de renda, comissão de corretor. Então, me deu um lucro de 50 mil, eu tirando 36 mil do bolso, certo? Então, o que que significa, só para você entender, você que está me perguntando, ó, mesmo eu tendo pagado o juro de 12 parcelas, os juros foi só a parcela. Porque, para quem não sabe, na hora que você vende esse imóvel, mesmo ele financiado, o financiamento do comprador vai quitar o seu saldo devedor. E por que que vale a pena?
eu poderia ter ganhado os mesmos 50 mil, tirando em torno de 130 do bolso, porque eu tenho outros custos além de comprar um imóvel, você sabe, eu falo isso aí todos os dias. Detalhe, com o mesmo dinheiro eu consigo fazer 3 operações e eu não descapitalizo de uma vez só. E eu diversifico o meu risco, eu distribuo. Porque o que, que acontece? Com o mesmo dinheiro, eu faço 3 operações. Então, isso que é o poder da alavancagem. Então, é a alavancagem financeira. Eu pego o dinheiro do banco, eu não preciso. Olha só como que é a vantagem nisso. Eu não preciso dar nada como garantia para o banco me liberar o financiamento. O próprio imóvel ele já serve como garantia. E aí eu posso revender a qualquer momento. O meu saldo devedor, a dívida que eu tinha com o banco, é quitado com o financiamento do comprador. E em muitos casos, eu nem pago o juro, porque eu deixo o imóvel alugado. Eu tenho até uma planilha que eu fiz aqui, que para quem tem interesse em ter imóvel como renda passiva, eu mostro na prática como que o imóvel ele se paga na linha do tempo. Chega um certo momento que o valor da prestação ela é coberto de forma integral e às vezes até sobra com o valor do aluguel. Então, assim, você tirou pouco dinheiro do bolso, você tem um ativo que quando você compra ele pela metade do preço, aquele dinheiro que você ia comprar à vista, você diversifica comprando imóvel. Então, aquele imóvel vai te gerando renda e você vai multiplicando seu patrimônio sem descapitalizar. Então, acabei de ensinar para você aqui, eu acabei de distribuir para vocês a semente do milhão, a técnica do dinheiro infinito. Você não precisa ter muito dinheiro para começar. Então, eu não tenho 100 mil para começar. Às vezes você tem 50, já dá para você começar. Então, é o poder da alavancagem. Então, se tiver que escolher entre comprar à vista e financiado, compre financiado. Desde que esse imóvel tenha liquidez e que, de preferência, esse imóvel está te gerando renda. Porque, na verdade, lucro você já está tendo desde o primeiro dia. Porque quando você compra um imóvel que valia 200, você paga 100, você já está ganhando 100. Você não está esperando a valorização do mercado. Você já está previsível ganhar 100 mil. Agora, quando você não precisa tirar esses 100 mil do bolso, você usando a técnica da alavancagem, comprando financiado, financiado pelo próprio banco, e você deixa esse imóvel no aluguel, aí é melhor ainda. Caiu. Eldo Rodrigo, boa noite. Ô, Eldo, de onde que você fala aí, meu amigo? Tá tudo beleza por aí? Tá tudo sob controle? Que deu um pane aqui. Então, isso é a técnica do dinheiro infinito. Deixa eu ficar mais uns minutinhos com vocês aqui, só para me fechar aqui um raciocínio. Então, vamos ao ouro, gente. Tem muita gente que não sabe como levantar as dívidas de IPTU, condomínio, etc. Como que faz para levantar as dívidas de um imóvel da Caixa de forma prática? 3 passos: prefeitura, condomínio, e quando for o caso, companhia de água, luz. Na prefeitura, você consulta a IPTU, as taxas municipais, pelo cadastro do imóvel. No condomínio, você pode pedir a declaração de débito. Em processo judicial, você consegue olhar também. Olha no sistema do tribunal as movimentações e valores. O que quase ninguém faz é somar tudo, isso num único cenário: preço de leilão, mais a dívida, mais os custos de cartório, o ITBI, o valor de mercado real. É nessa conta que mora o lucro, gente, não no preço do edital isolado. Cuidado com o mito que o banco paga tudo. O Helder de MG, Garapé. Ah, meu amigo Helder, tá assistindo o curso lá, meu chefe? Vai colocando na prática, chefe. Não, taxas de água, luz, esse negócio da Copasa aí, não é por conta do arrematante, não, tá? Por isso que é bom estar aqui na live, que a gente sempre orienta isso. Eu já vi gente pagando desnecessariamente conta de água e luz. Gente, tá na lei. Vocês, isso aí não acompanha
é o imóvel, tá? Essas taxas aí, ela fica no CPF de quem morava lá, certo? Então, se você comprar um imóvel de leilão, você não é obrigado a pagar as contas de água e de luz, essas contas de consumo, telefone, etc. Tá certo? E aí, tá pesquisando os negócios, tá buscando os imóveis, sua casa lá, como é que tá? Tá encaminhado para venda? Então tem um mito muito forte de que o banco paga tudo que é dívida. Isso aí já foi verdade, gente. A Caixa já fez isso, só que hoje não é assim. Então leia o edital, porque geralmente a Caixa, ultimamente, ele está pagando 10% acima do valor da avaliação. O Santander tá bom para comprar, tá pagando tudo para a gente. Cuidado que tem banco que não está assumindo é nada. O problema é o quê? É o cara entrar no leilão achando que paga barato e o resto o banco resolve. Leilão é contrato, não é favor. O que o banco vai ou não pagar está escrito ali. Se você não lê, você paga a conta da sua preguiça. Não, moço, você tem que olhar certinho. Tem muito imóvel barato aqui em Minas, tá? Hoje mesmo a gente já arrematou um imóvel por 60 mil que vale 150. Só que foi no interior. Tá vendo? Porque você tá só olhando aqui BH, aqui na cidade vizinha. Às vezes tem que estender um pouco mais o raio, sabe? De alcance. Que aí fica melhor. Que aí você vai encontrar as oportunidades, beleza? Começa a dar uma olhadinha aí que você vai ver aí. Tem muita gente que se preocupa que o imóvel está ocupado. Isso assusta demais. Olha, como que eu enxergo isso estrategicamente? Imóvel ocupado, ele não é sinônimo de problema. Ele é só sinônimo de trabalho. Pode ser que o ex-mutuário, pode ser um inquilino, assim como ele pode ser um invasor. O que muda? É o tempo, custo e nível de desgaste para resolver. Se você está começando agora, o que eu recomendo? A focar nos imóveis desocupados. Tem. Se você garimpar direitinho, você vai encontrar. Ou então com um cenário muito claro. Depois que você tiver 2 ou 3 negócios feitos, aí você começa a entrar em ocupação mais complexa. Ganhar dinheiro não existe sofrer em todo imóvel. Inclusive, às vezes tem muita gente que não consegue comprar imóvel porque só quer comprar na sua cidade, no seu bairro. E será que arrematar à distância é seguro? Vamos voltar ao tema de comprar imóvel longe, sem sair de casa. Gente, o ponto é justamente esse. Mas quais que é os mínimos cuidados para a compra à distância? Você precisa compensar a falta de presença física com o método. Analisar o mapa de calor de aluguel, olhar foto, vídeos reais, falar com corretores locais, vizinhos, quando possível, usar a imagem das ruas atualizadas, checar se o prédio ou a casa existe, se estão de pé. E se o negócio for grande, pagar alguém de confiança para ir lá filmar. A distância não é no escuro. Você não vai comprar imóvel sem ver. A distância é com outro tipo de luz. Com qual? Com informação, com network. E será que vale a pena viajar para ver o imóvel? Entrar no avião e ver de perto? Olha, eu já fiz isso, mas é o seguinte, vamos supor, lá no Goiás mesmo, assim quando eu comecei comprar imóvel, eu queria entender, porque, tipo assim, tinha cidade lá que tinha 500 imóveis, 600 imóveis, 700 imóveis. Aí eu falei, cara, eu vou conhecer esse trem, eu vou passar uma semana lá, porque se aqui for bom, é o mapa da mina. Cara, foi dito e feito. Já tô com mais de 5 anos arrematando lá e tô gostando, e tem muito imóvel. Só que qual é o meu diferencial? Eu desenvolvi equipe para fazer tudo à distância. Então, eu não preciso sair toda vez para mim lá em Goiás, por exemplo. Então, eu sei quem vai desocupar o imóvel para mim, quem vai documentar, quem vai reformar, quem vai vender. Então, aí você pode fazer isso à distância. Não dá para comprar sem ver, né? Olha aí, ó, uma estratégia que o Helder usou. Ele pagou um motoqueiro para tirar a foto de um imóvel. Aí, ó, foi tranquilo. Então, gente, é estratégia. Tá vendo? Muito bem. E às vezes, numa jogada dessa aí, você compra o imóvel com 90% de desconto. Porque às vezes, através desse motoqueiro, ele vai te indicar depois um pedreiro, vai indicar um corretor. Então acaba que, talvez no primeiro, quando você não tem estrutura, você sofra um pouquinho mais.
Mas se você tiver um pouquinho de ousadia, seguir um método, você vai conseguir. E aí você vai desbloquear a sua mente, como a gente fala, dinheiro não tem CEP. Então é só usar a estratégia aí que o Helder usou, ó, foi uma boa aí, ó, ele usou um motoqueiro para fazer isso. Então, assim, dependendo do volume de venda que você vai fazer, que você vai comprar, aí às vezes compensa o deslocamento. Porque assim, se você for colocar um valor alto, ou se o lucro projetado é grande, gastar com passagem, hospedagem, uma visita bem feita, é parte do investimento, não é custo supérfluo. O que é caro é você economizar R$ 1.000 na viagem e perder 50 mil num erro de avaliação. Então, assim, ó, se eu tivesse que resumir isso aqui num checklist, na cabeceira, como que ficaria? Confirmação do arremate, pagamento dos valores iniciais, envio completo dos documentos, levantamento e negociação da dívida, definição da estratégia do imóvel, deixa no aluguel até vender, revenda, né? Tem que se planejar dentro de 12 meses, tem que ter um cronograma com cartório, banco, plano de saída, tudo já desenhado. Tudo isso cabe em uma folha, ou numa planilha de Excel, ou no que você anota. Quem não coloca as coisas no papel, sabe o que que faz? Coloca problema na cabeça. É isso aí, meu amigo Helder. Vamos juntar as forças aí, cara. Vamos botar o conhecimento em prática aí, que o céu é o limite. Galera, vou ter uma outra reunião aqui agora. Foi bom ficar com vocês mais uns minutinhos. Todo dia eu tô ao vivo aqui às 16 horas. Quando dá um tempinho também, eu venho aqui conversar com vocês. Helder, vamos acelerar a venda dessa casa aí pra você já começar já a fazer os arremates aí, cara. Tô com uns trem bom pra você aí. Tá bom? Aqui em Minas mesmo. Coisa boa, cara. Dá uma olhadinha depois. Tem uma cidade que eu compro muito aqui em Minas, Juiz de Fora, cara. Tá recheado de imóvel que tá aceitando financiamento com 5% de entrada. Onde nós pegamos apartamento lá por 70 mil, que dá para vender por 150. Beleza? Dá uma olhadinha lá em Juiz de Fora. Uberaba também, tá tendo muito imóvel, é uma cidade muito boa. Beleza, galera? Queria agradecer cada um de vocês. Quem precisar, estamos à disposição aí para contribuir aí com o desenvolvimento da nação. Obrigado, tudo de bom para vocês. Tenham uma excelente noite. Beleza? A garimpada aí. Vamos, que o céu é o limite. Valeu, sucesso. Um abraço.